Bom dia! Hoje é segunda-feira, 11 de abril de 2022. Estamos aqui para mais uma semana de meditações na Palavra de Deus, logo de manhã. Êxodo capítulo 12, dos versículos 21 ao 28, nos diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. O Êxodo. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Esse é um principal relato da instituição da Páscoa. Sim, a Páscoa ela se dá lá atrás. O começo dela é lá atrás. Algo que aconteceu como um sacrifício feito por um cordeiro e que apontava para o cordeiro principal, que era o cordeiro Cristo. Cristo viria ao mundo como aquele que poderia apagar todos os pecados e assim sermos libertos. É interessante que durante essa passagem lá no livro de Êxodo, ah, estavam vivendo então o povo egípcio num aprisionamento. Eles estavam cativos ali no Egito. Então estavam recebendo dura cerviz. Deus estava também endurecendo o coração de Faraó para que as pragas estivessem acontecendo, para que o povo se arrependesse, para que mudasse de atitude. Mas foi então que estava na 10ª praga, quando seria a morte dos primogênitos. O Espírito do Senhor então iria e mataria então todos os primogênitos das casas que não estivessem seladas, né, ou cumprido o ritual que nós acabamos de ler, de pegar um cordeiro, um cordeirinho 100% limpinho, um cordeirinho sem mancha, sem mácula, para que fosse sacrificado e aquele sangue aspergido, então, ele iria ser colocado nas portas das casas. E toda vez que o Espírito passasse e visse aquele sangue aspergido, não haveria morte naquela casa. Já apontando para o cordeiro que era Cristo. Esse cordeirinho faria aquela função de ser o resgatador das pessoas, apontando para aquele que viria, que seria então o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito de Deus para a salvação de toda a humanidade. Durante essa semana, então, nós celebraremos a Páscoa do Senhor. Páscoa não tem nada a ver com ovinho de chocolate, com coelhinho, com essas coisas que nós até gostamos, porque chocolate é uma coisa muito boa, mas não é isso que é a Páscoa. A Páscoa nos traz à memória o sacrifício de Cristo na cruz e nos remete então lá atrás para entendermos que o plano de Deus para a salvação da humanidade, ele permanece o mesmo. Tem que haver sacrifício, precisa haver o sacrifício de um inocente no lugar de nós que somos culpados. O pecado faz separação entre Deus e os homens, e apenas um cordeiro sem mancha, sem pecado algum, pôde fazer esse papel lá no Velho Testamento. E Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, aquele que veio em resgate de todo aquele que precisa, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A história da Páscoa é belíssima, toda a centralidade do Evangelho está aqui, nesse ato. Claro que as datas não são realmente essas, nós colocamos uma data no calendário para que não se esqueça
daquilo que estamos vivendo nesse ato então. Mas durante toda a semana falaremos desse ato sacrificial de Jesus, vindo a este mundo sem merecer, foi levado à cruz e veio por amor a mim e a você. Amém, queridas? Vamos orar. Querido Deus, nós estamos iniciando mais uma semana, Pai, e tão gratos a Ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. E obrigada, Deus, porque podemos, durante todo esse tempo, celebrar a Páscoa, a verdadeira Páscoa, que é o Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque desde lá atrás, mesmo lá nos Antigos Testamentos, na ação do Senhor sobre o povo hebreu, a forma como o Senhor deu para que eles fossem salvos daquela praga, é a mesma situação que o Senhor nos oferece hoje. Apontava para Jesus e nós podemos hoje ter também esse sacrifício que não nos deixa morrer eternamente. Se crermos em Jesus como Senhor e Salvador, seremos livres da condenação eterna. E nós te louvamos, Pai, porque esta sim é a verdadeira Páscoa, onde podemos aprender com o Senhor, onde podemos ter uma vida nova no Senhor. E nós te louvamos por Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor mandou o seu Filho a este mundo para mudar a situação da humanidade e nos darmos novamente uma oportunidade de reencontrar contigo e assim ter uma nova vida, uma vida que te agrade, uma vida que te glorifique, uma vida, Deus, que seja para louvor e honra do teu nome. Abençoe as nossas vidas, Deus, abençoe a nossa semana. Tudo entregamos no teu altar, crendo que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridas? Deus abençoe o seu dia, uma ótima semana e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau! Cristo